analfabeto ainda, a galeria? É, o rapaz estava lá. Ah, o Josias. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje, capítulo 8 do Guia dos Perplexos. Na aula passada estudamos capítulos 6 e 7 sobre Yeshishá e sobre o verbo Yalad, gerar, dar à luz. Então hoje vai ser sobre a palavra Makom. Makom significa lugar. 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 E capítulo 9 vai falar sobre a palavra Kseh, que significa trono. Então, vamos lá. Makom. Este termo se aplica originalmente ao lugar particular e ao geral. Aqui, só uma nota de rodapé do que significa geral aqui, de acordo com Aristóteles, né? O lugar particular é um lugar específico onde a pessoa se senta ou coloca nele alguma coisa. O geral é todo o espaço. Assim escreveu Aristóteles na Física, parte 4. Então, aqui é um conceito primeiro, um conceito particular e geral aristotélico. Conceito de lugar aristotélico. Então, posteriormente, o idioma o estendeu e empregou para indicar o grau de uma pessoa e a sua posição, ou seja, a sua perfeição num assunto qualquer. Obrigado. Da maneira que se diz: fulano está em tal lugar, Makom em tal assunto. Então aqui, Makom é usado metaforicamente para se falar sobre a posição que a pessoa tem em algum assunto. Sobre a posição? É em algum assunto, não necessariamente um lugar físico. Um lugar de fala. Isso, exatamente. Tu conheces o uso frequente que é feito em nosso idioma hebraico ao se dizer: ocupam o lugar de seus pais, ocupam o makom de seus pais. Ocupava o lugar de seus pais em sabedoria e reverência, e a discussão permanece no mesmo lugar, todos no sentido de mesmo grau. Foi neste tipo de metáfora que foi dito: bendito seja a glória do Eterno em seu lugar, em Ezequiel 3:12. Ou seja, de acordo com o grau e elevação que ocupa no universo. E assim, toda menção à palavra Makom a respeito de Deus indica o grau de sua existência, ao qual nada se assemelha ou compara, como será provado demonstrativamente. Então, quando se refere a lugar relacionado a Deus, nunca é um lugar no sentido de uma posição fixa num espaço-tempo, como um objeto. Sempre que esse termo é referido ao Criador, a Hashem, é feito da sua posição em relação à qualidade da sua divindade. Como é que pode se dizer? O Criador, ele está acima de qualquer espaço, acima de qualquer conceito. Então, como é que pode se referir a um lugar específico que, vamos dizer assim, confine o Criador em algum espaço? Não tem como. Porque o Criador está acima de tudo, ele está acima do universo. Então, toda vez que esse termo se refere ao Criador dessa forma, se refere à grandiosidade da divindade. E a gente vai entender melhor do que isso se refere, o grau da existência. Qual o grau da existência do Criador? Será que o Criador realmente existe? De uma certa maneira, não, porque o Criador está acima da existência. Então, tudo que existe é a criação do Criador. Agora, o Rambam, ele se refere aqui à existência do Criador, mas ele dá um sentido da existência que é um sentido acima de toda a substância, de tudo que se move, de tudo que se transforma, de tudo que sofre influência no mundo.
Então o Criador está acima de tudo isso. E o Criador, nada faz ele mudar de um estado para outro, nada faz ele uma hora querer algo e outra hora não querer. O Criador é imutável, ele está acima de toda mudança, de toda a existência, de todo lugar. Então, nesse sentido aqui, o Criador ele não pode ser definido realmente como estando em algum lugar. Então, toda vez que é impregnado essa palavra, esse termo, lugar, se refere à qualidade de sua existência. Ou seja, um lugar acima de todos os outros. É somente por efeito de comparação. Quando a gente fala que o Eterno é elevado, a gente fala que o Eterno é o Altíssimo, tudo isso é no sentido de comparação. Então, quando a gente compara algo finito, que é o universo, que é a natureza, a criação, e compara o Criador, se tem esse sentido de que o Criador é elevado, o Criador é altíssimo. Mas é só por efeito de comparação, porque todo termo, ele limita, de alguma forma, o objeto referido. Mas como por efeitos de linguagem, efeitos de conhecimento humano mesmo, nós próprios, de uma certa forma, limitamos a ideia de Deus, porque nossa percepção é limitada. Nossa percepção, ela está impregnada de temporalidade, ela está impregnada de espacialidade. Então, para a gente é difícil imaginar alguma coisa que está fora desses termos. Então, por isso que existe o antropomorfismo, que é usado em relação a Deus. Em toda a linguagem bíblica é falado que utilizado vários termos antropomórficos. A mão de Deus, o braço estendido, Deus sentado num trono. Todas essas figuras é uma imagem humana de Deus. É um entendimento humano de Deus. Porque o ser humano ele não consegue entender o que é além da temporalidade, além da fisicalidade. Então, para a gente é difícil botar em termos, seja escritos ou orais, para se referir a algo que é superior à própria existência. Então, é uma limitação própria nossa. É uma limitação que faz parte da nossa natureza. Nós, como seres que vivemos no tempo, no espaço, na mudança, não conseguimos ter uma percepção de algo que é além de tudo isso. Então, por isso que Deus nunca é compreendido. E por isso que a similaridade de forma ela é tão importante. Porque quanto mais o ser humano está em similaridade de forma com o Criador, mais ele consegue sentir, se aproximar do Criador. Isso não quer dizer que ele vai encontrar palavras para explicar o Criador. Não existem palavras que expliquem o Criador. O próprio idioma, a escrita são limitadas. Por isso que um cabalista não consegue transmitir. Por isso que um sábio da Torá que recebe inspiração divina, que está ali numa similaridade com o Criador, não consegue transmitir tudo que ele sente para os outros. Ele com uma pequena parte só que ele transmite. É por isso que existem as metáforas, por isso que existem as parábolas, que são ferramentas para dar indícios do que é aquele sentimento que o profeta ou o cabalista ele sente, mas ele não consegue passar para o outro aquilo que ele sente, porque é inexpressível. É individual de cada um, né? Dois sábios, né? Sim, a experiência, assim, ela não consegue ser transmitida, ela só consegue ser sentida. Então é por isso que a similaridade de forma é tão importante, porque enquanto o ser humano ele não sente isso, essa conexão com o Criador, tudo fica somente no termo teórico. Então é por isso que o importante na sabedoria da Kabbalah é que você trabalhe a internalidade, haja com a ação no mundo.
a busca pelo Criador. E não só fique lendo livros a vida toda e ficando só na teoria. Entende? Então é algo que deve ser sentido, que deve ser trabalhado durante toda a vida. Na aula passada a gente falou que os sábios nunca deixaram de estudar. Não importa se eles tinham 100 anos, 120 anos, eles nunca deixavam de estudar. Mas o estudo dos sábios, ele não fica preso somente na leitura. O estudo dos sábios é um estudo de uma interiorização da sabedoria que eles aprendem. A sabedoria, o conhecimento do sábio e a vida do sábio não podem ser duas coisas separadas. Elas têm que ser uma coisa única. Então a forma como ele vivencia essa sabedoria é muito importante. Não tem como ele viver de uma forma que não se conecta de uma forma prática com aquilo que ele estuda. Porque ele seria só um teórico, ele seria uma enciclopédia. Ele saberia toda a Torá, toda a Guemará, toda a Mishnah, toda a tradição judaica. Mas o que adianta só saber, só ter conhecimento acumulado? É preciso utilizar esse conhecimento para trazer um conserto do mundo, trazer um benefício do mundo. Não adianta nada. Isso é o caso que aconteceu diversas vezes de uma pessoa, um erudito, se isolar completamente e ficar o dia todo com a cara nos livros e ignorar completamente o mundo ao seu redor. Virando um eremita. Tem até uma história da época do Baal Shem Tov, que ele vai visitar um grande estudioso da Torá, só que esse estudioso da Torá ficava trancado dentro do quarto e ficava lá estudando o dia todo. Aí o Baal Shem Tov queria conhecer, né, esse grande estudioso da Torá e foi lá. Só que o Baal Shem Tov foi completamente ignorado. Então foi tratado assim, completamente assim, desdém, como se... Um visitante comum. Como se ninguém valesse nada, ou que valesse só o estudo. Então essa história do Baal Shem Tov nos ensina que pode ser que o cara ele estude a vida toda, mas se ele se isolar e esquecer do próximo, esquecer que ele tem que ter uma vida que traga benefícios para o outro, que traga a Torá para o mundo, não vai adiantar nada, ele não vai trazer o tipo de né? Porque a vida, ela não conhece palavra, ela conhece ação. Né? Sim. Porque por mais que eu fale assim, um exemplo, amanhã, sábado eu vou lá na Beite, mas a pessoa nunca vem. Amanhã não acontece isso na vida da gente? Amanhã não acontece? Amanhã, não, sábado eu vou lá na Beite. A vida não conhece palavra. A vida ela conhece ação. Exatamente. Não adianta, o universo ele conhece. O universo ele é tudo conectado. Não adianta eu falar, o negócio é a ação. E o universo sabe quando vier uma situação se você vai agir ou não vai agir. Exatamente. O estudo, Não conhece o estudo genuíno da Torá, ele é acompanhado com a ação. É assim. Você quer falar? Ou não é, professor? Isso, a Kabbalah é prática. A Kabbalah ela não pode ficar só no seu sentido teórico. Então, continuando aqui o texto, saibas que tudo o que explicamos neste tratado sobre um termo ser homônimo, não desejamos indicar essa leitura somente neste capítulo, mas abrimos um portão e chamamos tua atenção aos significados daquele termo de acordo com a nossa finalidade, e não de acordo com a finalidade de quem fala outro idioma. Observe nos livros dos profetas e nos outros livros compostos pelos sábios. Considere todos os termos empregados e entenda cada termo homônimo de acordo com o significado adequado em relação àquele discurso. O que nós dissemos é a chave para este tratado e para os outros. Vale como exemplo o que explicamos aqui a respeito do significado de Makom, lugar, ao dizer:
bendita seja a glória do Eterno de seu lugar, pois tu sabes que o mesmo sentido de Macom, que tem o mesmo sentido de Macom em eis um lugar comigo. Ou seja, o mesmo grau de investigação e penetração por meio da mente, e não por meio dos olhos, além do lugar aludido na montanha, e no qual aconteceu o isolamento de Moisés e foi obtida a perfeição. Então aqui ele está falando no sentido mais profundo da interpretação da palavra no texto. Não simplesmente quando a gente lê, por exemplo, a Torá, quando lemos o livro dos profetas, muitas vezes tal profeta está em tal lugar, tal profeta fez tal ação. O sentido que deve ser entendido é o sentido não só que fique no literal, como uma montanha, por exemplo, mas que essa palavra traga um sentido profundo, um sentido que rompe com o sentido do Pshat, simplesmente. O Pshat é o fundamento, mas a interpretação daquele versículo, por exemplo, ele tem que ter uma função que agregue na nossa vida espiritual. E não somente que aquele sentido ele deva ser lido e entendido historicamente. Então, por exemplo, a leitura comum, quando você tem uma Bíblia, a gente, em primeiro lugar, tomar aquela história com um sentido, aquele episódio está acontecendo com um sentido histórico, com um sentido geográfico. Isso é a base. O Pshat não deve ser anulado. Só que como que a gente vai trazer isso para a nossa vida? É isso que ele está falando aqui. Como que esses termos que estão sendo explicados na história dos profetas, como que ele pode ser tomado num sentido espiritual, que fortaleça a nossa espiritualidade, que nos traga um ajuntamento com a sabedoria. É essa a linguagem de toda a Torá, que é a linguagem dos ramos. Tudo que é dito no seu sentido simples, ele é só um ramo que vai puxar a gente, vai demonstrar, vai dar o caminho para a raiz daquele conceito, que é uma raiz espiritual. Essa é a base de toda a sabedoria da Kabbalah. E todos os livros dos profetas, todo o conhecimento que os profetas transmitem, não é um conhecimento encerrado no passado, encerrado num tempo histórico de 2.000, 3.000 anos atrás. Mas é como se aquele texto dos profetas estivesse acima do tempo. Ele fosse atemporal, ele fosse universal, ele fosse para todas as épocas. Então é por isso que nesse sentido os sábios conseguem extrair tanto conhecimento das escrituras. Então a gente fica pensando, como que os sábios eles conseguem tirar essa interpretação desse livro aqui? Como que ele consegue tirar? Sendo que eu estou lendo aqui, eu não consigo me aprofundar muito nesse texto. Como que o sábio tirou tal interpretação desse versículo? Porque tem várias interpretações que um sábio faz e a gente não entende como que ele entendeu daquela forma aquele versículo. Então, assim, parece que aquele versículo não tem a profundidade que ele tem realmente. A gente não consegue ver a profundidade que o sábio que investiga consegue ver em todos os versículos do Tanar. E é por isso que a interpretação dos sábios ela é tão importante. E por isso às vezes a gente não entende como ele tirou uma interpretação dessas daquele texto que a princípio parece ser um texto simples. É porque ele se aprofundou de uma forma que a gente nós no português não conseguimos adentrar. Pela limitação da tradução, pela limitação do nosso conhecimento sobre a tradição. É por isso que um sábio que interpreta as escrituras, ele vai num nível tão profundo.
Mas a gente, quando lê a tradução, a gente não consegue ter aquela profundidade. É por isso que existem as Torás comentadas, existem os comentários dos sábios. Porque, apesar da gente ter essa barreira linguística, essa barreira cultural, os sábios eles trazem um pouco mais para perto de nós essa tradição, através da interpretação que eles dão dos textos. Então é como se fosse uma lente a mais que dá para a gente uma visão mais apurada do horizonte, de todo aquele mar de sabedoria que a gente vê. A gente só consegue ver, não ver completamente, né? só a pontinha da coisa. Mas através dos comentários e interpretações dos sábios, é como se colocasse uma lente que a gente conseguisse ver a mais, por causa das nossas limitações. A limitação do idioma, a limitação de cultura, lugar, A tempo. gente pode dizer também que é uma limitação assim, muito pessoal, porque assim, quanto mais individualmente falando, quanto mais um indivíduo busca uma conexão com o Eterno, mais o Eterno ele vai abrir a mente da pessoa para ela entender, compreender as riquezas do universo. Eu acredito que seja isso também. Não seria também as traduções, porque ele está lendo no original, Ele nós falou também disso. estamos lendo no português e não tem fidelidade. A tradução não é fiel ao original. Sim, toda tradução ela tem uma interpretação. Mas é uma coisa muito superficial. Sim, ela não consegue adentrar todo o sentido. E até no hebraico é preciso ter vamos dizer assim, uma especialização no hebraico. Não só saber o hebraico cotidiano. Por exemplo, o Rambam, ele traz todas essas interpretações profundas, mas ele é um grande conhecedor, ele foi um grande conhecedor da língua hebraica, mais do que um falante do hebraico normal. Ele conhecia a fundo a gramática hebraica, os termos. Então, mesmo um falante do hebraico também tem a barreira de não ter um conhecimento profundo que um sábio tem, por exemplo. Entende? Então, por isso que os sábios, eles trazem pra gente uma lente de aumento, eles trazem pra gente perspectivas que nós geralmente não temos. E essas perspectivas vão abrir a nossa percepção para que a gente, em cima disso, também desenvolva a nossa interpretação das Escrituras. É por isso que não existe um sábio que não leia os outros sábios. Não tem o caso de um sábio que ele vai se distancia de tudo. Aí ele vai abrir a Torá e ele vai criar a sua própria interpretação. Os sábios, antes de criar a sua própria interpretação, ele estudou os outros sábios. Ele estudou toda a tradição. Tendo isso, essa tradição, tendo esses comentários dos sábios, essa sabedoria dos sábios transmitida a ele, abre para ele um escopo para que ele tenha a sua própria interpretação. E os grandes sábios têm a sua própria interpretação e essa interpretação entra para a tradição e depois é transmitida para gerações posteriores. Só que eles também não pulam os passos. Os sábios, eles também aprenderam da interpretação de outros sábios que vieram antes dele. E apesar de um sábio poder ter um método diferente, uma visão diferente do outro, ele não deixou de aprender com o seu mestre. É que nem a gente pode usar isso na tradição filosófica também. Um filósofo, ele não pula a tradição filosófica para criar o seu próprio método filosófico. Ele estuda a tradição filosófica. Apesar de Platão discordar de Sócrates, ele estudou com Sócrates. Apesar de Aristóteles discordar com Platão, Platão foi seu mestre e transmitiu toda a sabedoria filosófica para Aristóteles. Aristóteles teve a oportunidade de construir em cima disso e discordar.
em vários pontos. Então, na tradição é isso. A tradição é você ser um recipiente e receber. E trabalhar com aquela sabedoria que você recebe. Então, por isso que é precipitado as pessoas que já à primeira vista leem e fazem sua própria interpretação, achando que pode chegar no nível de interpretação dos sábios, mas nunca aprendeu dos sábios, sempre ignorou os sábios. Então, por isso que é perigoso, por isso que pode-se entrar em heresias, por exemplo, ignorando toda a tradição e criando a sua própria. Tanto é que a maioria dos hereges, eles reprovam os sábios. Criticam a tradição rabínica, eles acusam a tradição rabínica de ser manipuladora, ou seja, eles precisam tirar o crédito dos sábios para impor a regra deles. Exatamente, esses que foram chamados de hereges. Então, todo mundo entendeu esse capítulo? Ficou alguma dúvida? Não. Então a gente vai para o capítulo 9, que é sobre a palavra trono. Trono? Trono. Que ser significa trono? É, isso? Isso. Que ser. Que ser. Este termo foi empregado originalmente no idioma hebraico como trono, e como trono que sentam pessoas ilustres e detentoras de grandiosidade, como os reis. O trono se tornou um aparelho visível que indica a grandiosidade, dignidade e honra de quem as merece. Assim, o templo foi denominado Kisser, trono, pois ele indica a grandiosidade de quem se manifesta nele e que descende a sua luz e sua glória sobre ele, ou seja, Hashem, Deus. Por isso foi dito: trono da glória nas alturas, desde o princípio. Jeremias 17, 12. Por esse significado, os céus são chamados de trono, pois, para quem os conhece e contempla, indicam a grandiosidade de quem os fez existir, quem os movimenta e rege sobre o mundo inferior e pelo bem que emana. Então, olha só, a questão dos céus como trono é uma questão interessante, porque os céus, eles sempre despertaram um sentimento, né, de algo muito grande, algo muito belo em todos os povos. Transcendental, transcendente, né? E todos os povos olhavam para o céu e imaginavam uma obra sublime e associavam o céu às divindades. Não é à toa que todo o conceito de Deus ou de deuses tem uma relação com o céu. Tal Deus desceu dos céus, que Deus mora nos céus. O trono de Deus. O trono do céu, o trono de Deus fica nos céus. Ainda não? No céu não? Não literalmente. Muitas pessoas acreditavam que isso era literal. Até toda a antiguidade, toda a Idade Média, se tinha realmente, literalmente, as pessoas acreditavam que Deus, ele estava num trono no céu. Ele estava lá em cima. E acreditavam que o céu era a morada de Deus para os monoteístas e dos deuses para os politeístas. Então sempre foi associado a uma grandeza, a uma divindade, ao divino, os céus. Acho que é Miguel Ângelo, né? Pintou lá um homem lá e disse que era Deus botando o dedo do dedo do cara lá no céu. Exatamente. Então era um imaginário comum, e só foi se mudando isso, essa cosmovisão, quando as ciências começaram a descobrir mais o universo. Que o mundo não era um sistema mecânico com esferas celestes, e que não tinha
nas nuvens, acima das nuvens, um trono literal com Deus. Isso era imaginário popular. Mas o que realmente, esse sentido, que não é literal, o que ele quer dizer? Quando se associa uma obra grandiosa, quando se quer exaltar uma obra grandiosa, isso se refere a seu autor. Então, o autor de uma obra grandiosa é alguém grandioso. Então, o autor dos céus, aquele que criou os céus, ele só pode ser o maior de todos, ele só pode ser Deus, ele só pode ser sublime. Ele é tudo além do que nós conhecemos. Então, por isso que tem essa ideia. Associar uma obra tão grande como os céus, toda essa grande criação, ela só é feita de uma forma que exalte o seu Criador. Não que Deus more no céu. Não se tem mais essa ideia na modernidade. É uma coisa muito pequena, né? Para dizer que mora no céu. O céu é tão limitado, né? Exatamente. Então o Rambam aqui ele vai trazer no sentido que toda essa ideia de trono, como os céus, toda essa ideia só é aplicada para trazer a grandiosidade do Criador de todas essas coisas. Então, isso que a gente tem que ter em mente. Assim como se a gente tiver muita literalidade na nossa cabeça também, a gente vai fazer muita confusão. Porque eu acho que tem gente até hoje que acha que existe uma cobra que fala, ou que o homem foi feito de um boneco de barro. Então, até, assim, na parte dos ateus, eles fazem um tipo de deboche com as pessoas religiosas que acham que acreditam que um boneco de barro virou um humano, ou que existe uma cobra falante. E é objeto até de escárnio hoje, porque tem religiosos, tem crentes ainda que acreditam na literalidade desses textos. Eu achava antigamente que era literal. Um boneco feito de barro. Essa literalidade, ela... No princípio, a gente já estava mesmo. Imaginando Deus fazendo lá um boneco de barro. Mas não é isso. Não está dentro dessa literalidade. Mesmo porque também nem chovia, né, para ele pegar o barro lá molhado, né? Eu achava que era. Ainda não gente. chovia. Eu confundi minha cabeça agora. Eu achava que era. Então, o Eterno não formou o homem do barro, não. Então, esses conceitos o Rambam vai explicar em algumas partes aqui desse livro. O Rambam também vai interpretar como não literal essas passagens, que ele vai achar um absurdo ter uma cobra que fala, um jardim e tal. Até dizendo que usava sapato, a cobrinha tinha perna e usava sapato. Então ele é um dos que rejeitam essa ideia. Tá? Então ele vai trazer as interpretações em algumas partes desse livro aqui. A interpretação que ele faz dessas partes da Torá. Mas assim, como o termo aqui que a gente está estudando, templo, trono, por exemplo, não é literal. Não existe Deus sentado num trono. Então toda essa ideia já cai por terra. Trono, ele significa algo elevado. Ele significa aquele que tem os méritos para sentar no trono, ou seja, aquele que é uma figura de elevação. E a associação a essas coisas sublimes, aos tronos de Deus, se referem à grandiosidade de Deus sobre a sua criação. Toda essa vasta criação só atesta a grandiosidade do seu Criador. Então todas as obras atestam para o Criador. E não que elas encerrem o Criador em si, mas que elas só são objetos de conhecimento para a gente entender a grandiosidade do Criador que está acima de todas essas coisas. Continuando aqui a leitura, ele traz um termo aqui de Isaías 66:1. Os céus são o meu trono
Eles indicam a minha existência, minha grandiosidade e meu poder, da mesma forma que o trono indica a grandiosidade de quem é digno dele. É nisto que devem acreditar as pessoas da verdade, e não que haja um corpo no qual Deus se eleve. Longe disso, ele está acima de tal pensamento, pois te provei demonstrativamente que Deus é incorpóreo. E, então, como poderia ocupar um lugar ou repousar sobre um corpo? Mas é como havíamos mencionado, todo lugar que Deus enobreceu e distinguiu com a sua luz e esplendor, como o templo, por exemplo, é denominado de Ksê, de trono. Então, tem alguma dúvida sobre isso? Então, continuando. Contudo, num sentido mais amplo do idioma hebraico, que foi dito, porque a mão está colocada sobre o trono de Deus, para expressar uma qualificação de sua grandiosidade e majestade, que não deve ser representadas como algo fora de sua essência, nem como uma de suas criaturas, como se Deus existisse às vezes sem o trono e às vezes com o trono. Então aqui tem outro significado aqui. Pode-se dizer que o trono é uma qualidade que existe no Criador, que uma hora ele está com essa qualidade e outra hora não. Ou seja, uma hora Deus está sentado no trono e outra hora não está sentado. Então não há essa divisão. Também não há uma coisa que o Criador, ele está aqui. Algo é adicionado à sua essência, dependendo de uma certa necessidade. E depois ele é separado dessa coisa e ela sai de sua essência. Ou seja, aí tem uma mudança. Então isso é completamente rejeitado, porque a essência do Criador é uma imutável, é fora de toda mudança. Então esse conceito também não é válido em relação ao Criador, de que o trono ele é uma qualidade separada do Criador e depois o Criador se separa dela para agir de outra forma. O trono ele é mais como uma parte, a essência do Criador, sem divisões. Nesse sentido, nesse segundo sentido aqui que ele explica. Então não há separação na essência do Criador. Na verdade, a essência do Criador ela nem é discutida dentro da Kabbalah. Não há discussão, não há uma conclusão, uma definição sobre a essência do Criador, que é inexplicável. É por isso que quando se fala de essência do Criador dentro da Kabbalah, se fala de Atzmut. É incompreensível. Só se fala do Criador com relação à sua criação. É por isso que nesse sentido o trono é usado. O trono, nesse caso, então, a gente tem que entender que trono, no sentido divino, não é a mesma coisa no sentido humano, que se trata de uma posição. Ou seja, o trono para o homem é uma posição. Isso. Né? No caso do eterno, é uma condição. É isso? É uma condição porque está ligado à sua essência. Então, uma condição incondicional. Isso aí É incondicional porque a posição não tem. ela muda. É porque é incondicional porque não tem algum critério, alguma coisa que faça não ser em alguma medida ou alguma ocasião. Então o Criador, para a gente reforçar, ele está sempre em ato. É incondicional, não tem uma condição posta a ele que faça ele sentar no trono ou não, ter uma posição ou não. É simplesmente a sua essência. Então não existe o e se, não existe o talvez ou uma condição no sentido de mudança. Pode ser. Exatamente. Toda essa mudança ela parte da criatura, da criação. Toda mudança ela vem da criação e não do Criador. Isso a gente já estudou bastante nas aulas de Kabbalah. Não existe mudança no Criador, somente na criatura. Somente no vaso que recebe. Somente no receptor. O Criador, ele sempre vai estar agindo, sempre vai estar doando. E
toda a mudança que existe é uma similaridade de forma ou disparidade de forma com a luz do Criador. Então tudo depende da criatura. Se a criatura ela quer se aproximar do Criador, vai ter que partir dela essa mudança. O Criador, ele não vai doar mais ou doar menos partindo dele, mas ele vai estar sempre doando, mas aquela pessoa vai receber ou não de acordo com as suas qualidades internas. Isso, exatamente. A sua kavaná, a sua busca pelo Criador. É com isso que vem as mudanças. É por isso que só no nosso mundo que existem as mudanças. No Criador não existe. Então toda mudança, ela indica um tempo. O tempo, ele é um estado de mudanças. Então por isso que o tempo não é aplicado ao Criador. Tempo. E o conceito de condição também não existe no Criador. Existe pra gente. Que a gente só pode entender trono como condição, porque não tem como você entender a existência de um local onde o Criador possa ser estático. Isso, assim, toda condição, ela parte da própria criatura. Porque se eu ter certas propriedades para adentrar em uma condição, e possa ser que as mudanças advindas a mim façam eu não ter mais condição daquilo. É por isso que quando a gente falou ainda há um pouco de trono como condição, seria uma condição incondicional, porque o incondicional é aquilo que não depende das condições. É a gente que se condiciona a questão de trono, mas não ele. E ele está acima dessas condições. Então, isso já livra a gente de várias má interpretações quando a gente vê esses termos. Quando a gente estiver lendo Tanar e ler esses termos, a gente vai ter agora a ideia, essa profundidade. Figurativo. A gente já vai ter essa... Então, trono, que ser, não tem relação de fato com Macon. Não tem relação de fato com Macon? Macon é lugar, né? Não tem uma condição com Macon. Por quê? Porque Macon, no sentido que se refere ao Criador, também não é um sentido físico. Nesse capítulo aqui ele falou que Macon, quando se refere ao Criador, ele se tem uma ideia da posição, da qualidade divina, não uma posição dentro da temporalidade. Então é uma coisa diferente. Tipo, o lugar do Criador. Onde é o lugar do Criador? Onde é o Macon do Criador? Então, só por efeito de comparação entre Criador e criatura, nós podemos falar que o lugar do Criador é acima da criação. Então, é só um efeito comparativo. Agora, trono, ele também tem um efeito comparativo, porque quando a gente vê a figura de um trono, a gente tem a ideia de uma elevação, de um ser que é exaltado, como um grande rei. Porque trono é algo que a gente consegue assimilar. Que é algo que a gente consegue assimilar. Mas também tem aqui, nesse texto ele traz duas interpretações. Mas também trono no sentido de quando olhamos os céus, as esferas celestes, a natureza, como algo que atesta a perfeição daquele que os fez, daquele que está acima de todas as coisas. Então a própria criação, ela é uma forma de interação e uma forma de compreensão da criatura para com o seu Criador. Quando a gente vê a natureza bela, quando a gente olha para a grandiosidade do mar, quando a gente olha para uma grande floresta, montanhas, a gente não tem um sentimento de sublime, um sentimento assim de belo. Então, esse sentimento, né? Esse sentimento de contemplação, ele nos faz refletir sobre o Criador. Então, ele se torna uma ferramenta. Eu falei hoje de manhã isso com você, não foi, bem? Eu estava estudando, estou lendo um livro que o sábio está dizendo que existem dois tipos de temor ao eterno. Esse primeiro, que é o contemplativo, que seria no caso o ideal, né? De você olhar, contemplar,
E aí essa contemplação te traz um temor ao Criador. Porque não tem como você olhar o animal, a planta, e você sente essa conexão, né, com o transcendental. E existe o segundo patamar de temor a Hashem, que ali no texto, enfim, estava falando sobre comportamento, né? E o que a gente precisa, em primeiro lugar, é o temor a Hashem. E o segundo nível de temor é o medo da punição. Medo, aquele temor punitivo. É o mais evidente. E ele diz, o sábio que está dizendo no livro, diz que esse é o segundo nível, mas o que é importante é pelo menos ter esse nível, que pelo menos tema, né? E hoje ele diz que a humanidade no geral, ela precisa estar pelo menos dentro desse segundo nível de temor ao Criador, da punição. Eu achei isso muito forte. Mas Rodrigo hoje vai. Sim. E esse da punição é o que mais se tem evidente na história, né? Das religiões do meio da punição. Então tem esse caminho, e é nesse sentido da contemplação que toda a natureza, os céus, eles atestam a obra do artista, vamos dizer assim. Como se fosse uma assinatura, né? Como olhamos uma grande obra de arte, a gente reflete sobre a grandiosidade do artista que fez aquela obra. É forte mesmo. Ver o mar assim, aquela... Nossa. E a onda de água. volta, a onda que volta, né? Sim, então tudo isso atesta a grandiosidade O sol. do Criador de todas essas coisas. Então, continuando aqui o texto, vou ler aqui novamente. Contudo, num sentido mais amplo do idioma hebraico, que foi dito, porque a mão está colocada sobre o trono de Deus, em Êxodo 17, 16, para expressar uma qualidade de sua grandiosidade e majestade que não devem ser representados como algo fora de sua essência, nem como uma de suas criaturas. Pois se Deus existisse às vezes sem o trono e às vezes com o trono, isso seria sem dúvida uma crença ímpia, pois o profeta disse explicitamente: Tu, Eterno, permaneces eternamente, teu trono de geração em geração. Então isso é muito interessante aqui em Lamentações 5:19, diz que o trono do Eterno persiste por todas as gerações. Então aqui é como se, Tu, Eterno, permanece eternamente, teu trono de geração em geração. Então aqui ele associa o Eterno, Criador, e o trono como uma só essência, uma só coisa. Isso indica que o trono é algo inseparável dele. Portanto, nessa passagem, em semelhante a esta, se trono indica a majestade e grandiosidade de Deus, não sendo algo exterior à sua essência, como será explicado em alguns capítulos deste tratado. Então, tem alguns capítulos deste tratado que o Rambam vai falar sobre a perfeição do Criador, a grandiosidade, sobre vamos dizer assim, uma investigação sobre a natureza do Criador. É algo mais ou menos como faz o Spinoza na sua reflexão filosófica sobre o Criador, só que de uma forma diferente. O Rambam ele é mais ligado a uma visão aristotélica, ou seja, o Criador, só para a gente finalizar aqui a aula, o Criador como sendo a própria natureza, como o Spinoza interpretou, mas o Rambam ele vai dizer que não, a existência do Criador, a sua essência, ela não é a natureza, é algo acima da natureza. Então, a criação, ela está no nível abaixo do Criador. Mas sem a criação, também por outro lado, não existe Criador. Porque não existe um Criador que não cria. Então, nós só temos ideia do Criador por causa da sua criação. Então, a possibilidade de existir uma percepção do próprio Criador é porque tem uma criação. Então, conseguiram entender mais ou menos esse conceito?
só pode ser chamado, o Criador só pode ser chamado de Criador porque existe uma criação feita por Ele. Assim como a luz, ela só pode ser doadora se existir um recipiente que consiga receber dela. Por outro lado, se não existisse, ela não seria uma luz, nem para início de conversa. Então, chegando nesse ponto, é uma discussão bem assim, filosófica, eu diria, porque tem algumas diferenças sucintas entre essa interpretação aqui do Rambam, que é uma interpretação aristotélica, que eu diria que é algo como vamos dizer assim, uma visão do universo mecânico, que apesar de ter alguns estudiosos que dizem que o Rambam não era 100% aristotélico, eu defendo a ideia que ele era aristotélico porque o universo que o Rambam via era um universo aristotélico. Então ele via como uma sequência de... é como parecido com a Kabbalah. Para cima é mais elevado, é mais sublime, e para baixo vai ficando mais terreno, mais nebuloso, mais baixo. E esse modelo, ele é um modelo aristotélico porque é dividido em esferas celestes. Não sei se alguém já viu o universo entendido por Aristóteles, que é como se fosse uma máquina. Várias esferas fixas e uma dentro da outra. A esfera mais externa, ela é onde ficam as estrelas, aí vem as esferas dos planetas, e uma gira dentro da outra como uma máquina mesmo. Então, uma gira numa certa velocidade e sentido, a outra mais externa gira numa velocidade mais devagar e no outro sentido. Então, esse universo é como o Rambam enxergava. Então, ele enxergava isso como, vamos dizer assim, um equipamento, uma máquina criada por Deus. Então, isso se afasta um pouco de Spinoza, que acreditava que Deus e a natureza é a mesma coisa. Então, é uma influência aristotélica que, quando a gente vai começando a ler, aí a gente vai pegando um pouco, assim, vai entendendo melhor o autor. Quando a gente entende a visão que o autor tem do mundo naquela época, a gente consegue entender melhor o autor. E consegue entender melhor o que ele está querendo dizer nos seus escritos. Então, com isso, a gente termina aqui o capítulo 9 do livro. E a próxima aula sobre o capítulo 10, sobre os verbos subir e descer. E a gente vai estudar o 10 e o 11 no próximo. Então, ficou alguma dúvida sobre a aula de hoje? Então é isso. Ô, professor, você tem o título da aula 10 e 11 aí já? O título da aula... da semana que vem. O título do capítulo 10 é sobre os verbos subir e descer. E o capítulo 11 é sobre o verbo yashav, sentar. Depois você escreve pra gente, então. Verbo... subir e descer. Subir e descer. I-A-S-H-A-V. Sentar. Yashav é sentar. E a chave? Isso. Agora, subir e descer é alá e yarad. Yarad. Dá para escrever ela no Subir quadro? e descer. Vou escrever. Deixa eu ver. Capítulo 10 e 11. Tá aí não. Não, tá vazio. Eu virou em frente. O Rodrigo guardou para ele. Não, tá ali. Que é do dia 22. Isso, então vai ser sobre o verbo. Ali, ó. Alá. Ou aliar, que tem, é o mesmo. Aliar é subida. É subida. É subir E é descida. e a
pensava, né? Nada. Pensava que a aliança era o seguinte. E a Subida. Mas é raiz, né? Não, Maria? Ué? É raiz, né? É a mesma raiz, legal. Olê é o que sobe. Alá, eu pensei que fosse o Deus lá dos muçulmanos. Então vai ser sobre essas palavras aqui que a gente vai estudar na próxima aula. Bem né? Para nós que entendemos as coisas, é a mesma coisa. Mas quem não entende, É isso. né? Alá